Você sabe como aplicar as alterações do Estatuto do Desarmamento na execução penal? Ou seja, depois que o seu cliente já foi condenado, já tem uma sentença transitada em julgado contra ele? Se você tem interesse nesse tema, assista este vídeo até o final. E aqui eu te ensino como aplicar as alterações do Estatuto do Desarmamento na execução penal e reduzir a pena do seu cliente em até 2/3. O Estatuto do Desarmamento, como todos sabem, ele é a Lei 10.826 de 2003. Em 2019, o governo federal ele baixou um decreto e uma portaria do Comando do Exército alterando a parte de norma penal em branco do Estatuto do Desarmamento. Qual é essa parte? É a parte que diz, que traz a lista de quais armas e munições, quais calibres nominais são de uso permitido e de uso restrito no Brasil. Com essa alteração legislativa, alguns calibres nominais que eram de uso restrito passaram a ser de uso permitido. Se você tem um cliente que foi condenado por posse ou porte de arma de fogo ou munição considerada antes de calibre restrito e que agora é considerada de uso permitido no Brasil, você deve fazer o pedido de classificação de readequação ao juízo da execução penal. O artigo 66, inciso 1 da LEP, ele diz que compete ao juiz da execução penal aplicar lei posterior mais benéfica ao réu. Lei posterior a quê, gente? Lei posterior à sentença condenatória transitada em julgado. Então, na sua vida prática, se o seu cliente foi condenado por posse ou porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso restrito e a sentença transitou em julgado, você vai fazer o pedido de nova classificação ao juízo da execução penal. Se ainda estiver em recurso, o pedido vai ser feito em sede recursal, lá no tribunal, no STJ, no STF, onde estiver. E você precisa verificar se aquela arma de fogo e aquela munição que era considerado calibre de uso restrito, agora é mesmo de uso permitido. Se for assim, é simples, é só fazer um pedido de nova classificação na execução penal, que ele vai ser deferido. Isso é pacífico, gente. Caso o juízo da execução da sua comarca entenda de forma diversa, vale a pena entrar com agravo em execução, porque os tribunais têm um entendimento bem pacificado já de que tem que haver essa nova classificação. Outra coisa, podem fazer o pedido sem medo. O juízo da execução penal não pode fazer uma reanálise fática, ou seja, não precisa ter medo de que o juízo da execução penal agora entenda que não era posse, que era um porte de arma de fogo. O juízo da execução penal não pode fazer isso. Não precisa ter medo que o juízo da execução penal entenda que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, porque o juízo da execução penal não vai fazer reanálise fática. Se as circunstâncias judiciais elas eram favoráveis, se não tinha agravante atenuante, se o juízo da condenação considerou que não tinha causa de aumento e diminuição, é assim também que o juízo da execução penal terá que entender. Então vamos pensar juntos aqui num caso prático. Você tem um cliente, vamos supor que ele foi condenado a 3 anos de reclusão por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vamos imaginar que era um revólver Taurus .357. Era de uso restrito e agora é de uso permitido no Brasil. Você vai lá e pede ao juiz que faça a readequação. Vamos imaginar que o seu cliente era reincidente e que, como reincidente, o juiz deu um regime fechado para ele começar a pena. Então, ele tinha 3 anos de condenação em regime fechado por ser reincidente. O juiz da execução vai fazer a nova classificação. Posse de arma de fogo de uso permitido, 1 ano de detenção. E qual é o regime mais severo para detenção? Semiaberto. Então, não só o juízo da execução vai ter que readequar a pena, como pode ser também que ele tenha que readequar o regime. Então, de qualquer forma, este pedido na execução penal vai ser sempre muito favorável ao seu cliente. Eu trago aqui uma tabela que vocês podem tirar print de algumas armas de fogo que eram consideradas de uso restrito e que depois do decreto e da portaria 1222 do Comando do Exército, ali em 2019, passaram a ser de uso permitido. Então, pessoal, vocês precisam verificar, primeiro, se o seu cliente tem uma condenação definitiva, se é definitiva, se o calibre nominal da arma ou da munição passou a ser de uso permitido, porque se não mudou nada, não tem nada a ser pedido.
Se a condenação é definitiva, o pedido é feito ao juízo da execução penal. Se a condenação ainda está em fase de recurso, o pedido vocês vão fazer em sede recursal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês, que eles ajudem vocês a atuar, que essa situação fique clara para vocês e que vocês consigam garantir uma justa pena para muita gente Brasil afora. Até o próximo.